Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, dia 28/1 aqui de 2020, às 10h37 aí do mês, do dia, né? Já estamos começando, já estamos finalizando aí o mês aí de janeiro, aí, o primeiro mês do ano já foi pro saco. E aí, a gente não poderia deixar de se agradecer aqui agora os 479 inscritos do canal. Vocês realmente aí que são fazendo a força do canal aí crescer, realmente é topo atrás de topo nos inscritos do canal aí. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo, estão participando, deixando seu like, curtindo, ativando as notificações. Então, meu irmão, tamo junto. Vocês sabem que aqui no canal a gente não perde tempo com nada. Eu vim trazer aqui umas noticiazinhas interessantes, né? Billionaire Investor, né, que é o Tim Draper, é bastante conhecido aí, um bilionário aí, bem conhecido, investidor. Ele também defende Bitcoin, também defende as criptos, né, e ele fala que se você é um millennial, né, nesse negócio aqui do Cointelegraph, né, nessa notícia aqui do Cointelegraph, você tem que estar comprando Bitcoin, né. Então, basicamente, ele fala que se você nasceu na geração dos millennials, né, que aí você tem que estar exposto a Bitcoin. Você por já ter nascido com a internet, com um computador, com, sei lá, o cara aí quatro aí, você já tem que ter Bitcoin na sua carteira aí para você passar para os próximos anos, né? Os próximos anos que vão vir aí ainda vai ser bem beneficiante, né? Então, bem interessante aí. Vou deixar essa notícia aí para vocês, como sempre, na descrição. E aí a segunda notícia aqui rapidinha também é de Dubai, né? Dubai está fazendo aí, se preparando para lançar aí um Crypto Valley, né? Que é mais ou menos como se fosse o Crypto Valley que tem lá na Suíça, né? Só que lá na Suíça eles acabaram que fizeram bastantes regulamentações e aí acabaram que tiraram um pouco do tesão que a galera tinha de ir para a Suíça para fazer e montar suas empresas de blockchain e de cripto, né? Então, Dubai está querendo fazer uma zona de tax free, né? Ou seja, seria uma zona dentro da cidade de Dubai que seria completamente livre de imposto para quem tiver empresas e trabalhar com blockchain, cripto, esse tipo de coisa. Então, educação de blockchain, criptomoedas, esse tipo de coisa, tudo lá vai ter uma zona que eles estão preparando para poder ser tax free, né? Sem imposto. Então, nos Emirados Árabes Unidos, né? Então, bem interessante a gente ver esse negócio dessa notícia aqui de Dubai também, tendo visto que lá é um lugar que tem bastante grana, né, galera? Então, é muito interessante a gente acompanhar também a notícias do Decrypt aqui. E aí tem a notícia chata aqui de hoje, aqui é do coronavírus, né, pessoal, que está se espalhando aí ao redor do mundo. Tem esse site aqui que você pode acompanhar, basicamente, como foi a movimentação do vírus, né, ao redor do mundo. E você pode dar um zoom, pode visitar aqui, pode ver exatamente a cidade. Você vê que aqui na China tem vários pontos vermelhos, né, onde tem onde está mais concentrada aqui a região das infecções, né, de coronavírus, desse vírus novo que está realmente se espalhando aí pelo mundo, apesar de ter poucos casos confirmados, né, ao redor do mundo, fora na China. Mas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos a gente já vê claramente que tem 5 casos, né? Aqui tem uma listinha aqui com todos os países afetados, né? Felizmente ainda o Brasil não está nessa lista. Mas parece que tem um caso de suspeita aí lá em Minas. Então tem que ficar atento aí, galera, para não se expor a esse tipo de merda. E aí, o que a gente pode ver aqui nesse gráficozinho aqui, ó, que tem aqui na lateral, a gente pode ver o número de infecções, né, de infecções ao redor do mundo. Então a gente vê que ele está crescendo aqui praticamente uma parabólica, né? Ontem ele estava com cerca de 2.700 casos e hoje já acordou com 4.400 casos, né? Então, uma vez por dia eles atualizam esse site e é bem interessante você ficar acompanhando aí também se você tiver interesse, né? Então, basicamente é isso, as notícias de hoje aí, pessoal. Aí a gente vem direto pro CoinMarketCap fazer aquele refresh live especial com vocês aqui, que eu sei que vocês dão maior valor.
curte aqui a nossa ideia, né? Então tamo junto, CoinMarketCap falando que o cap total de todas as criptomoedas está beirando ali na tela dos 249 bilhões, né? Tá beirando ali os 250 bilhões, né, de dólares. Então, bem interessante a gente ver se ele vai conseguir manter esse patamar de pelo menos 240 bilhões de dólares. Tá bem interessante mesmo, de verdade. E nas últimas 24 horas a gente tem uma explosão no volume também, né? Não foi das maiores que a gente já chegou a ver, mas está bem interessante aqui, com um patamar de 116 bilhões de dólares, né? Que já, a gente viu que na máxima ele chegou a mais de 170 bilhões de dólares. Então, muito interessante a gente analisar isso aqui, ver isso aqui acontecendo, porque ontem mesmo o volume estava com cerca de 93 bilhões, 2 dias atrás chegou a 80 bilhões. Então, bem interessante a gente ver e acompanhar esses patamares aí. O domínio do Bitcoin segue e subiu de ontem para hoje, estava com 57, 55,7, agora está com 56, não, 55, 65,7, né? E hoje está com 66,0. Então, aquele patamar que eu venho dizendo para vocês, meio por cento para cima, meio por cento para baixo, muda porra nenhuma. Então, tamo junto aí, galera. O cap total somente do Bitcoin passou dos 160 bilhões de dólares, agora estamos com 164 bilhões de dólares, né? O preço do ativo sendo negociado aqui a 9.051 dólares, 9.051 dólares aqui no CoinMarketCap, e aí um volume nas últimas 24 horas somente na blockchain do Bitcoin com cerca de 32 bilhões de dólares, né? O volume negociado nas corretoras, né? E aí o câmbio nas últimas 24 horas aqui também foi de um positivo de 3,59%, né? A gente vem direto aqui para o gráfico especial que eu já marquei aqui para vocês, né? Que para quem está inscrito aqui agora no canal já sabe, mas para quem não está inscrito, está chegando agora, que é toda a movimentação do preço do Bitcoin desde julho de 2010, né? Então, se você tem uma visão de longo prazo, talvez você consiga entender e se beneficiar desse mercado, né? Então, bem interessante isso aí para a gente começar com essa visão aí, para dar essa perspectiva aí de longo prazo para todo mundo, né? Então, vindo aqui para os dias de hoje, né, pessoal, a gente pode ver que caralho. Desculpa aí, pessoal. A gente pode ver que, como eu falei ontem, né, a gente tinha que ter um candle que superasse aqui o fractal de 200 períodos, né? Ontem o fractal de 200 períodos estava aqui nessa região e hoje ele está exatamente nos 8.911 dólares, né? Então, fechamentos de candle, né, acima desse patamar, tô com vontade de espirrar da porra aqui, galera, foi mal. Fechamentos de candle aqui acima desse patamar, né? Desse patamar do fractal amarelo aqui de 200 períodos, né? Realmente seria bem interessante no gráfico diário aqui, e basicamente a gente está tentando fazer um candle de hoje, né? Lembrando que o candle vai até às 21 horas da noite do horário de Brasília para poder fechar aqui no Brasil. Então são 10h45 da manhã, então tem bastante tempo ainda para esse candle andar. Mas basicamente agora no intraday, né, ele está fazendo um movimento interessante aqui, que ele chegou a testar o fractal aqui como suporte e agora está querendo fazer esse movimento aqui e fechar acima, quem sabe, né? Tudo pode mudar e a gente sabe disso. Uma coisa bem interessante que eu tenho para falar para vocês aqui é que a gente ainda não superou esse ponto aqui que dos 9.183 dólares, que foi no dia 19 do 1, né? A gente teve uma marcação de topo aqui nessa região e a gente ainda não conseguiu superar, né? Apesar do preço estar aqui acima do fractal 200 períodos, negociando aqui nos 9.067, 9.070 dólares. Basicamente, tem que tentar consolidar aqui em cima, né, para poder passar pelo menos alguns dias aqui em cima dessa região do fractal amarelo, que aí sim ele ganharia força para poder tentar superar e buscar os pontos anteriores que eu falei para vocês aqui, né? Que a gente já está buscando aqui os 10.540 dólares, que foi o topo desse candle aqui do dia 26 do 10, né, de outubro de 2019, né? Então, no sentido macro, pessoal, a gente tem que entender que a gente ainda não fez uma alta maior do que a alta anterior. A gente está fazendo máximas menores do que as máximas anteriores, né? Então, basicamente, a gente ainda não reverteu 100% a tendência, né? E, basicamente, quando a gente fizer uma máxima maior do que essa daqui, que foi nos 10.540 que eu falei para vocês, a gente possivelmente vai ter muito mais
investidores olhando para esse mercado com bons olhos, né? Então pode acabar que atrair mais pessoas para o mercado, né? No sentido mais de médio prazo aqui, né? Que foi aqui esse período todo aqui foram cerca de pouco mais de 6 meses aí, 7 meses, e a gente já está acompanhando aí esse movimento há bastante tempo, né? A gente sabe que o Bitcoin ele tende a se mover de maneira rápida quando ele dispara, né? E para cair, ele cai desse jeito aqui de maneira lenta, né? Eu já mostrei para vocês que aqui, nesse período, quando ele rompeu aqui para cá, a gente demorou cerca de 115 dias, né? 114, 115 dias. E daqui do nosso topo até onde a gente está hoje, já são 216 dias, né? Praticamente quase o dobro, né? Então ele sobe bem mais rápido do que o que ele desce, né? Então você tem que estar preparado e não pode perder esses momentos de queda, né? Para poder estar aproveitando o mercado. O mercado você tem que preferir os momentos de queda, né? Os momentos de alta eles são meio que boring, né? São meio que chatos, né? Assim, não é que é chato, você ganha dinheiro. O problema é porque você não tem como fazer nada, né? A única coisa que você tem que fazer é olhar para pontos de saída, né? Onde é que você pode estar fazendo parciais, lucros, né? Lucros parciais. E aí, bem interessante a gente acompanhar esses patamares, né? E ver também que no sentido de mais curto prazo aqui, né? De médio curto prazo mesmo, a gente está fazendo máximas, aliás, mínimas maiores, né? A gente fez uma mínima aqui, fez uma mínima aqui, fez uma mínima aqui, agora está querendo fazer essa mínima aqui, fez essa mínima aqui. Então a gente pode ver que a gente está fazendo mínimas mais altas do que as mínimas anteriores, né? E isso é por teoria clássica de teoria de Down, né? Que foi o cara que desenvolveu essa parada. Ele simplesmente diz que quando você faz a mínima maior do que a mínima anterior, você está em uma tendência de alta, né? E basta a gente ver se a gente vai conseguir romper esse topinho aqui nos 10.540 para poder seguir com a nosso padrão de alta aí de Bitcoin, né? Então vamos aqui para o gráfico de 5 horas a gente analisar e perceber como é que está aqui a movimentação, né? Eu só recuar aqui para poder a gente carregar todos os nossos fractais. Opa. Eu acho que eu fiz uma besteira aqui. Pronto. Agora sim, pessoal. Foi mal aí. Então, basicamente, pessoal, eu vinha falando para vocês aqui sobre essa movimentação dos fractais e como é interessante a gente ver que os fractais aqui no gráfico de 5 horas, eles estão querendo se alinhar, né, pessoal? Alinhar seria todos os fractais, um está na sequência do outro, né? O 21, depois vinha o 50, depois vinha o 72, depois vinha o 100, depois vinha o 50, não, porque aqui a gente não usa o 50. Ah, não usa, né? Então, enfim, a gente viu o 21, o 50, o 72, o 100, o 200, o 305, todos na sequência, um em cima do outro. Então, eles estão querendo se alinhar aqui com esse movimento e hoje a gente está tendo um problema para passar dessa região do fractal de 1.200 períodos, que é essa linha vermelha que vocês veem aqui no topo do gráfico, e que hoje está nos 9.068 dólares, né? O preço agora está negociando acima desse patamar e fechamentos de candle acima desse patamar no gráfico de 5 horas também indicam que a gente está conseguindo romper essa resistência, né? Agora tem que fechar o candle, né, pessoal? Vocês têm que entender que o que importa no candle stick, né, que é essa vela que a gente analisa aqui, que tem que ter o fechamento, né? O principal é o fechamento, não é a abertura, o que foi que o candle fez no meio do caminho, não. O principal é o fechamento. Então, basicamente agora no momento está 9.079 dólares, o preço do Bitcoin aqui agora, ele está querendo fechar acima desse patamar do gráfico de 5 horas, né? Então, bem interessante a gente ver essa movimentação do preço do ativo, provavelmente aqui nos próximos minutos aí, ele já está querendo se tornar um candle verde, e seria bem interessante porque a gente fez esse movimento aqui em cima do fractal vermelho, né? Está querendo fazer esse movimento em cima do fractal vermelho, então muito interessante mesmo o que está acontecendo, tendo visto que todos esses fractais aqui
eles já podem dar suporte, né, para o preço, caso ele venha a testar novamente aqui esse chão, né. Então, agora o candle acabou de se tornar verde, né, aqui nos 9.089 dólares, e a gente tem que acompanhar o que pode acontecer aí nos próximos momentos, né. Caso o preço venha a se manter nesses patamares que ele está, seria bem interessante, porque a gente teria aqui movimentações bullish, né, onde os fractais de 200 períodos, que é esse amarelo, e os 305 períodos, eles estariam furando para cima o fractal de 610 períodos, né, que é um dos grandes balizadores do canal, né. Mas é bem interessante a gente ver esses movimentos e perceber que eles estão se alinhando de maneira bem top, né, pessoal? Tá ficando bem interessante esse mercado, né? A gente conseguindo superar essa resistência aqui, realmente a gente vai ter um movimento bem interessante aí, ao meu ver, né, pessoal? Tendo em vista que ela é a última grande resistência que a gente vai ter aqui de todo esse período de bear market aqui que a gente está passando, né? Então, bem interessante a gente acompanhar esse movimento e ver que pode estar chegando perto do fim, né, esse movimento de bear market, né? Então, se você aproveitou, se você está aproveitando esse mercado, fica à vontade para fazer um comentário aí no vídeo aí e ajudar o canal também aí, porque cada comentário de vocês aí ajuda o canal a ser mais divulgado para outras pessoas, né? Então, muito obrigado a todos aí, pessoal. A análise de hoje aí é uma análise bem interessante, eu acho que deu para cobrir bastantes fatos aí, então muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo, estão deixando seu like, estão comentando, estão perguntando alguma coisa, estão deixando sua crítica, estão, meu irmão, fazendo o canal crescer de alguma maneira. Então tamo junto, onda de quem investe, nunca se esqueçam disso, e valeu, galera, é nóis.